Salve, salve! No ar, mais um podcast Cultura em Foco, aqui nos estúdios da TV Cidade, Canal 9. Obrigado a você de São José do Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Petrópolis e a nossa amada Teresópolis. Obrigado pelo carinho de nos acompanhar e fazer com que o nosso programa esteja cada vez mais subindo em sua audiência. Muito obrigado. Hoje eu trago um convidado que vocês vão gostar muito do trabalho dele. Ele é artista visual, professor e é fera no que faz. Vocês vão vendo o que eu estou falando. Quero falar para vocês que esta fera chama-se Fernando Correia, artista visual da nossa cidade de Teresópolis. Seja bem-vindo, Fernando, à Casa do Artista, a vitrine de quem faz cultura e arte em Teresópolis, o podcast Cultura em Foco. Muito obrigado a todos, né, que estão nos assistindo. Muito obrigado a você pelo convite. Seja bem-vindo à Casa do Artista. Vamos começar o nosso podcast, como sempre fazemos. Vamos perguntar ao Fernando um pouquinho da sua vida. Quem é Fernando Correia? Fernando, onde você nasceu? Quantos anos você tem? Onde você estudou? Fala um pouquinho da tua vida pessoal, o nome dos teus pais. Vamos lá que eu te ajudo. Onde você nasceu? Bom, nasci aqui em Teresópolis, né? Nasci em 79. Agora na próxima quinta-feira, eu vou fazer 45 anos. Um menino aí, é um menino. Estudei aqui, né? Estudei no STEM, Centro de Ensino Moderno, na época que era lá. Professor Carneiro? Carneiro. Era onde é o Jorge Márcio. Sim, é verdade. Lá na Tijuca, lá em cima. Estudei no Carmo também. Colégio do Carmo, aqui nas Irmãs da Vara. Estudei no Único também. No Único. E depois, durante um período, eu passei fora aqui de Teresópolis, né? Fiquei alguns anos fora. E aí retornou. Aí retornei. Nome dos seus pais? Meu pai é o Pedro, minha mãe Maria Aparecida. Estão aqui em Teresópolis? Estão em Teresópolis. Eles são nascidos em Minas Gerais, né? Em Pirapitinga e Muriaé. É legal. A minha família, praticamente todo mundo vem de Minas Gerais, vai. E meu pai trabalha com comida, né? Com cozinha, Sim. Com restaurante. Minha mãe trabalha no comércio. Pode fazer um jabazinho. Qual é o nome do restaurante do teu pai? O nome do restaurante, o restaurante do meu pai é lá no shopping, Várzea, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Está lá, né? Legal. Vou lá com comidinha boa. Quando vocês quiserem prestigiar aqui o pai do nosso... ele é fera, vocês vão ver. Do nosso artista visual, Fernando, vai no Equilíbrio, no Shopping Várzea. Chefe Pedro. Chefe, tá? É o chefe Pedro, não é cozinheiro não, é chefe. Fernando, é casado? Sou casado. Nome da esposa, tem filhos? Minha esposa é a Michele Maciel, trabalha aqui na Alterdata, é redatora. Legal. Uma esposa maravilhosa que eu tenho, abençoadíssimo por Deus. Amém. Tenho 4 filhos. Opa! Tenho um que faz 18 agora, um de 16, um de 15 e um de 10. Que bacana, é legal. 4 filhos. 4. Todos meninos? Não, são 3 meninos e uma menina. E uma menina. Veio para diferenciar, né? Tinha que ser. Vamos lá. Essa foi a sua família, né? Um pouco da tua vida, onde você estudou, pai, mãe, esposa. Um pouquinho dessa tua veia. Como é que surgiu na tua vida essa tua aspiração a ser um artista visual, a desenhar? Porque, gente, o Fernando desenha muito, vocês vão ver o trabalho que esse rapaz desenvolve nos seus cursos, que ele também é professor, então vamos falar sobre isso aqui também, é um dos melhores, eu chamo, na cidade, inclusive com obras premiadas aqui na nossa Teresópolis. Fala um pouquinho dessa tua vida, desde quando começou, quantos anos você tinha, o desenvolvimento de lá para cá. Fala um pouquinho da tua vida agora artística. Tá. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre desenhei. Sim. Gostava muito de desenhar e sempre que colocava um papel, uma caneta, um lápis, né? Eu sempre estava desenhando. Depois fui para a escola, comecei a desenhar também na escola. Eu fui muito inspirado pelos HQs, né? Revistas em quadrinhos. Sim. Da Marvel, da DC Comics. Também gostava muito de ver os desenhos que tinha na época, né? He-Man, Thundercats. Então eu sempre estava desenhando alguma coisa, né? Desses personagens. Gostava muito. Sim. No Carmo, a minha
infância, né? A primeira escola que eu estudei, que eu me recordo, foi o Carmo. Certo. Lá a gente tinha a aula de educação artística lá era muito boa. Tinha uma irmã que dava aula e a gente usava tudo. A gente usava argila, a gente desenhava, usava pastel, usava lápis de cor, usava guache, usava pirógrafo. Então, assim, era muito boa a aula. A irmã Nília dava aula pra gente lá. E a sala era muito grande, então eu aprendi. Quem queria desenvolver a sua técnica, a sua veia artística, ali era o espaço. Exatamente. E eu criança ia experimentando muitas coisas ali, né? Sim. Aí depois, com o tempo, estudei na Casa de Cultura. Depois comecei a estudar com o professor Carlos Veríssimo. Certo. Aí fiquei bastante tempo ali com ele, né? No ateliê. Desenvolvendo sua técnica. Isso, aí pintura, né? Certo. Pintura. Eu comecei a pintura a óleo, né? Desenho e pintura a óleo. E depois depois eu passei um pouco para experimentar o acrílico. Sim. Né? E aí depois eu comecei a estudar com a Clélia Brito. Né? Tá. Professora Clélia Brito, que tem uma parte assim, mais contemporânea. Né? A área do Veríssimo era um pouco mais acadêmica, né? Realista, e ela um pouco mais contemporânea. Aí a parte contemporânea eu peguei um pouquinho mais com ela. E aí depois fui para São Paulo. Né? Eu saí daqui, fui para São Paulo. Trabalhar. Eu fui fazer seminário. Ah, é? Não fez em Petrópolis, não? Paralelamente. Na diocese aqui, não? Não, foi seminário protestante, né? Ah, sim. Tá. Aí fiquei lá durante 4 anos, né? E aí deixei um pouco a arte. E me dediquei mais ao trabalho pastoral, né? E aí, mas só que a arte sempre foi me acompanhando, porque cada lugar que eu ia, que eu morava, depois saí de lá, fui morar em Pernambuco, cada lugar que eu ia, eu montava um ateliê para mim e paralelamente ia dando aula para alguns alunos, né? Nesse período, sem querer te cortar, Tá. Você também, além da aula, você tinha alguma igreja? Você era pastor? Eu fui pastor metodista, hoje eu sou presbiteriano. Tá. Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque antes de eu ir para São Paulo, eu comecei a trabalhar no Instituto de Artes. Sim. Instituto de Artes Integradas ali com o Luguarilha, que é o responsável lá, né? Sim. E aí ele foi talvez um dos meus maiores incentivadores a começar a dar aula. Ricardo. Não, Luguarilha. Luguarilha. Tá. É pianista, né? Tecladista. Sim. E ele é o responsável lá, um dos diretores da escola. E ele sempre incentivava muito os alunos que começavam a estudar a depois a serem professores também, né? Isso aconteceu, muitos foram formados lá e hoje são professores. E uma das partes da minha formação foi lá, e aí depois eu me tornei professor lá em 2002. Aí, de 2002, fiquei dando aula. Então, tem 22 anos já que você leciona já. Isso. Que você consegue passar o que você sabe para quem está aprendendo. E você já formou algum professor? Não. Eu formei alunos que depois foram para a área do designer gráfico. Legal. Tem alguns alunos meus que hoje são designer gráfico. Legal. Mas professores não. Vamos lá. Mais ou menos, quantas obras, se você recorda, já são 22 anos, estão falando de 22 anos no mínimo, né? Porque antes também, mas vamos botar 20 anos, arredondando. Nesses 20 anos, quantas obras mais ou menos você, que você tem uma noção já realizada, que você tenha feito negócios com ela, que tenha gerado recursos com ela, ou que você tenha guardado, tenha um acervo desse material teu, ao longo desses anos todos? Uma ideia. Bom, como o meu foco é muito na docência, Sim. no ensino, eu acabo produzindo menos, né? E a gente acaba tendo que abrir o nosso leque de conhecimento, porque tem um aluno que gosta de HQ, tem um que gosta de mangá, tem um que gosta de... Explica para o telespectador o que é o HT, o que é o mangá, porque as pessoas lá não sabem. Tá. Então seria legal se você puder dar essa orientação. O HQ é aquela história em quadrinhos, né? Aquelas revistas em quadrinhos que a gente compra na banca. Sim. Muitos anos atrás era muito mais normal a gente fazer isso, né? Mas
revistas do Superman, Batman, que são da DC Comics, né? Da Marvel, Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, e são os mais antigos, né? Sim. Depois veio os mangás, né? Que são os desenhos japoneses, Sim. de histórias japonesas. Aí você tem Naruto, você tem Dragon Ball, Uhum. Então esses de quadrinhos e revistas, esses são os mais famosos, né? Digamos assim. Aí a gente tem, nos desenhos, você tem ilustração, a gente faz também trabalho de ilustração, forma pessoas para criar uma independência na ilustração, que é para quem quer fazer ilustração de livros infantis, por exemplo. Existe livros pedagógicos de escola, Tá. Às vezes uma escola, o Ministério da Educação, né, encomenda de alguém algum material didático, então você pode contratar um ilustrador para poder criar uma cena, ou histórias infantis. Às vezes o autor tem uma história, então o ilustrador ele vai criar aquela cena para poder tá junto com o texto, né? Então, Legal. E tem aquele que é o artístico, para a gente poder, para decoração, né? Para exposições, né? Então você pode produzir uma obra que seja decorativa, ou uma obra que seja um retrato, para algumas pessoas às vezes encomendam, ou uma propriedade que ele quer pintar, né? Então a gente faz também. Se eu parar para lembrar, talvez aí algum de encomendas vendidas aí, nem 20 por aí, né? Mas tem muita coisa produzida, que eu presenteei, que está em casa, né? Há um tempo atrás eu trabalhava muito com acrílico. Sim. Pintava muito, né? Fazia as exposições, deixava muita coisa em casa, depois eu ia dando, presenteando, né? Agora, final de semana mesmo, tem o aniversário de um amigo meu, pintei um barco no mar, fui lá, botei a moldura e dei de presente para ele. Mas meu foco maior, assim, é no ensino. Qual a maior dificuldade que o artista tem, você quando começou e hoje seus alunos, para trabalhar? Qual a técnica que é mais difícil? É a aquarela? É o guache? É o acrílico? É o tinta óleo? O que é mais difícil para que a pessoa possa fazer uma arte, produzir um trabalho? Assim, eu posso falar, isso é muito subjetivo, né? Então eu vou falar de mim. Sim. Eu não gosto muito de trabalhar, por exemplo, com óleo. Óleo é bonito, você tem um resultado maravilhoso. Mas eu não gosto por conta da questão dos solventes, do cheiro, do tempo de secagem. Mas é uma técnica maravilhosa, que você alcança resultados assim fantásticos. Tá. Eu prefiro trabalhar com acrílico, que seca mais rápido, que não tem cheiro. Às vezes você consegue trabalhar no acrílico até num ambiente mais fechado, coisa que o óleo não dá, né? Por conta do cheiro. Eu acho que, para mim, a aquarela eu gosto de trabalhar com aquarela, trabalho com aquarela. Tem pessoas fantásticas que fazem trabalho de aquarela, mas não é meu forte. Então, assim, eu acho que tem seus desafios também, a aquarela. Por conta você tem que fazer um planejamento para que a aquarela fique boa, planejar os espaços brancos, né? Porque cada um tem uma técnica diferente. Exatamente, tem uma técnica diferente, mas eu acho que quando alguém se especializa em alguma coisa, por exemplo, minha especialidade é lápis de cor. Né? É desenho. Desenho. É o que nós vamos ver aqui. É pintura, né? Porque lápis de cor é cor, né? Mas estaria enquadrado no desenho. Sim. Tá? Mas a gente pinta, né? Com lápis também, dependendo da qualidade do lápis. Até fica mais próximo de um pastel também. Então, minha especialidade. Eu gosto muito. Agora, é um trabalho demorado. São camadas, você acrescenta camadas e camadas, você leva semanas para fazer. O desenho leva um mês para fazer? Depende do desenho. Tem desenho que eu já terminei desenhos em 3 dias, já demorei 6 meses para fazer uma encomenda. Um acrílico de uma família, uma vez que me encomendaram, eu demorei quase mais 6 meses para fazer. Imagina os detalhes também de uma família. Um rosto só já é difícil. Imagina uma família com vários rostos. Idosos também.
Aí tem que puxar ruga, puxar pé de galinha. É desafiador. Aquele ficou no cavalete lá 6 meses, minha esposa todo dia olhando aquela família lá. Imagino. Mas é legal, né? Porque quando você vê a obra pronta, você vê o resultado final, que é uma vitória, né? Que você conquistou. Sim. Né? Cada obra é uma vitória que você consegue realizar. E como é que é a técnica? É vitral ou é vitrô? De Vidro, eu falei no vidro. Aquela... vitral. Vitral. Sim. Essa técnica do vitral, como é que você desenvolve ela? Olha, eu desconheço, porque eu Nunca fez? não, nunca fiz. Eu acho que tem... Te falar a verdade, eu não sei nem como é que funciona, né? Sim. Eu vejo, aprecio muito, acho muito bonito. Eu tive a oportunidade de viajar algumas cidades, né? Ouro Preto, Mas não é Mariana. utilizado não, né, Fernando? Não é uma coisa prática, não é uma coisa usual de se fazer, né? Esse tipo de trabalho de vitral. A gente vê mais nas igrejas antigas. né? Isso. Hoje em dia não tem mais, né? Casas antigas, você ainda vê alguma coisa dentro de uma sala, mas coisa muito antiga mesmo, né? Aham. Para mais de 50 anos atrás. Mas hoje em dia, essa técnica, esse trabalho não é muito realizado, né? Eu não posso falar muito a respeito disso, que eu desconheço. Sim. Né? Não está muito dentro do que eu produzo, né? E pesquiso também. Sim. Você falou no desenho, né? Eu acho que nós temos alguma coisa de desenho que a gente pudesse mostrar para você falar um pouquinho sobre essa arte que você desenvolveu. Tá. Essa que nós estamos vendo aí, preta e branca. Na verdade não é, porque nós só tem preto e branco ali. Carvão. Uhum. Fala um pouquinho, né? Quanto tempo levou esse trabalho? Quanto tempo tem que você fez? Qual foi o fim que ele levou? Tá, esse trabalho está comigo, né? Eu sempre faço muito estudo, né? Sim. Então esse é um estudo de carvão. Eu quis pegar um personagem bíblico, que é o apóstolo Paulo, e foi representado por um ator. E aí comecei a fazer um treinamento de rosto em carvão, anatomia de rosto, né? De carvão. Acho que demorou uns 3 dias para fazer, não trabalhando direto, né? Faço um pouquinho. 3 dias só? Deixa. Na verdade, se fosse botar direto, 2 dias teria feito isso. Acho que talvez se eu fosse trabalhar direto mesmo, eu acho que uns 5 horas de trabalho eu trabalharia. Mas é porque eu trabalho em 2, 3 horas, aí... Aham. É porque não dá pra... Eu não tenho tempo pra Sim. ficar o dia inteiro pintando. Dá aula o dia inteiro, né? Dou aula, né? Então eu deixo ele lá na minha prancheta, os desenhos na minha prancheta, e vou acrescentando uma camada, às vezes eu olho. Eu deixo sempre lá, né? Os lápis de cor estão ali, o material tá todo. Aí às vezes eu vou corrigindo, né? Essa família aí? Essa é uma ilustração, né? Uhum. Inspirada, assim, eu queria reforçar a educação de pai, né? Educação de pai. Legal. Em relação a filho. seus filhos, né? Eu gostaria de ter colocado ali mais crianças juntas, mas aí eu coloquei um pai, né? Numa fazenda ali, num cenário, campo, né? Com um livro educando. Ensinando seu filho, bacana. E esse? Lápis de cor. Tem um pouco de pastel também, eu coloquei o fundo em pastel. O que é o pastel, Fernando? Pastel é o pigmento em bloco, né? Você tem o pigmento no bastãozinho de madeira, que é o lápis de cor, né? Com outras substâncias químicas para ele poder ficar... Que são esses lápis que estão aí? Esses são lápis de cor que eu utilizei para fazer isso, né? Aí são lápis profissionais, né? Para a gente chegar num resultado assim, são lápis profissionais. Então, hoje eu tenho feito bastante trabalho, assim, de desenhar animais. Então, hoje o teu foco, então, de trabalho são os animais. Desenhar animais, né? Pô, que lindo esse, hein? Perfeito, assim. Que linda essa abelha. Esse não demorou muito, né? Uma abelha, lápis de cor também, né? Esse é acrílico. Bonito. Esse que eu presenteei, aquele amigo que eu falei. Aí na imagem tá meio distorcida, né? Ele é um pouquinho mais... O acrílico você pinta com o quê? Com pincel? O acrílico... Pincel de seda? É um pincel de... Tem 2 tipos de pincéis que a gente usa, né? Um pouco mais duro e um pouco mais macio. Esse é um pouquinho mais duro, né? O acrílico é uma tinta que seca rápido e você pode diluir ela em água. Então é bem simples. Mas também não pode errar, né? Porque seca rápido. A tinta óleo você tem como consertar. Então, você pinta por cima. Tá. E também, assim, muitas pessoas não gostam de pintar o acrílico porque o degradê, tem dificuldade de fazer em degradê. Mas você pode esfumar também. A gente cria, né? A gente inventa, né?
Aí eu sei que o resultado do óleo é um pouquinho mais fácil de você fazer as gradações de tom. Isso é bico de pena, né? Nanquim. Bico de pena. É, nanquim. Uhum. Tinta, né? Aquela pretinha que você bota no vidrinho. Bota na canetinha. Na canetinha. Hoje tem sintético, né? Você compra canetinha descartável. Ah, é? Esse também? Esse aí, eu pintei quando eu tava lá em São Paulo, foi encomenda de um... Eu até coloquei, eu tive várias encomendas que eu fiz, né? Uhum. Mas essa encomenda foi interessante porque uma das funcionárias do Luciano Pires, conhece? Não conheço pessoalmente. Ela falou assim, eu queria dar um presente pro meu chefe, mas ele é um Jedi, eu queria fazer ele de Jedi. Eu queria que você pintasse ele de Jedi. Aí coloquei o rosto dele e uma roupa de Jedi e ele segurando a espada, né? Esse é o quê? Acrílico também? Acrílico, é. Legal. Esse é acrílico também, é o Freud, né? Esse aí eu vendi tem alguns anos. Foi pro Paraná. Aí esse é no meu legal. em casa, né? Bacana isso aí. Já retrata o que você acabou de mostrar anteriormente, que é o pai lendo para o filho, ensinando o filho. Exatamente. Eu não sabia. Aí eu aplicou, vou fazer no cavalo. Eu fiz primeiro todo o fundo. Uhum. O fundo lá atrás, né? Sim. Aí deixei o pai e o filho, né? Sim. E aí depois faço eles. Aí ali eu tava fazendo menino, o pai tá desenhado. Uhum. E aí depois eu faço, porque eu vou desenhando em camadas, aí de trás. Então, na verdade, para você ser um bom pintor, você tem que ser um excelente desenhista. Sim. Senão não vai. Não dá pra... É. Não, vai fazer torto, né? É. E esse aí, foi o salão de... Esse foi o salão de aniversário da sua arte. Da sua arte. Aí essa onça ali foi premiado em primeiro lugar no desenho. Casa de Escultura? Que foi esse? Na Casa de Escultura, eu e minha esposa. Ah, tá. Isso aí é lá no Instituto de Artes. Onde fica o Instituto de Artes? Torre de Moura Estevão. Ali perto do Castelinho, na Rua do Castelinho. Sim. Escola de Artes. Ali tem música, teatro, pintura e desenho. Aí esses são as crianças. Eu tenho muitos alunos infantis, né? A maioria dos meus alunos são crianças. E deixa eu perguntar, você tem crianças e adultos também? Tenho. Eu acho que eu tenho um adulto só. É mesmo? Tudo criança. Que legal. Eu dou aula para adulto, criança e adolescente. Sim. Idoso. Agora, o que eu mais tenho e mais gosto de trabalhar é com criança. E as crianças, como é que fica o comportamento dela em casa, em família? Que depois que você faz a aula com ela, você desenvolve um trabalho pedagógico, Sim. Não deixa de ser. Essa criança em casa, ela é mais tranquila, ela é mais obediente, né, no sentido de que ela se torna com outro caráter, outra personalidade, quando você desenvolve o raciocínio dela para a pintura? Assim, é uma resposta que eu não posso te dar, porque isso fala do ambiente familiar, Sim. né? Mas o que eu posso te dizer é que o desenho e a pintura, ela pode favorecer muito a criança e a nós também, adultos, no sentido de concentração, desenvolvimento da coordenação motora. Vou usar uma expressão, né, moderna aí, é terapêutico. Isso aí. Terapêutico, né? Você pode acalmar, tá aí, né, fazendo o exercício, acalmar. Óbvio que você tem que mergulhar naquilo ali. Sim. Focar, gostar. Claro. Né? Porque tem gente que não gosta. Tem gente que realmente não tem paciência para fazer uma linha. Uhum. Então, algumas pessoas têm talvez uma outra vocação, o desejo, né? Acho que a vocação, porque tem muita gente que fala assim, eu tenho dom para desenhar, eu tenho vocação. Depende, se tem ou não tem, não faz muita diferença. Sim. Óbvio que quem tem vai mais longe. Sim. Mas quem não tem e gosta e quer, ele pode desenvolver e talvez ficar melhor do que aquele que não tem. Legal. Bacana. Então, agora, a pessoa que não quer realmente, essa acho que é o que pode... O diferencial, né? Diferenciar, né? Que vai trabalhar aqui no mar. Né? Eu não sei se... Nós temos alguma coisa, Caio, de trabalho deles? Tá. Eu acho que nós passamos aí para poder ser visto o teu trabalho. Dá onde você dá aula. Pode falar, não tem problema. Aqui na nossa casa do artista, o artista tem esse espaço para divulgar seu trabalho, sua obra, é onde ele desenvolve esse trabalho.
Passa para nós aí o endereço de onde você dá aula, que é para o telespectador possa também, não só de outros municípios, mas da nossa cidade, quem sabe, né? Você daqui para frente vai ter mais uns 150 alunos. Que bom. de desenho. Bom, eu dou aula na Heitor de Moura Estevão, Uhum. ali no Instituto de Artes. Sim. É na Rua do Castelo, Uhum. entre o Castelo e o edifício Garagem. Ali Perto do laboratório de análise clínica ali, eu vou... Prolab, não é isso? Isso, ali próximo. Tem É uma casa. É uma casa. É uma casa que já está ali há mais Muito tempo. de 20 anos. Uhum. Legal. E eu estou dando aula ali, a princípio, né? Até esse momento, lá, né? Existem propostas para iniciar em outros lugares também, mas até o momento eu estou trabalhando ali. Gente, esse é o trabalho que o Fernando, mais um artista consagrado na nossa cidade, realiza com crianças, com jovens da nossa cidade. Como vocês puderam ver, o que eu falei não é mentira, não ficou longe da realidade das obras que ele realiza. E tinha muita coisa para mostrar, mas infelizmente nosso tempo é um tempo muito pequeno, né? Seria bacana se vocês pudessem ver o resto do trabalho realizado pelo Fernando. Mas fica um pedacinho para vocês terem um sabor, um gostinho do que é o trabalho, do que é a arte e a cultura desse grande profissional do visual na nossa cidade. Como vocês sabem, nosso programa é um programa muito curto, é um programa interativo e tudo que é bom dura pouco. Não poderia ser diferente, o nosso podcast de hoje também está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui ao Fernando a sua presença, Fernando. Obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, para falar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua obra, para o nosso telespectador que está lá em casa nos assistindo. A casa aqui, essa vitrine do artista está aberta para você. Quando você quiser fazer qualquer comunicado, qualquer convite, possa usar. Nós temos o nosso espaço que é a Agenda Cultural, que nós vamos falar dela agora, no final. E fora a Agenda Cultural, você será sempre muito bem-vindo aqui no nosso estúdio para fazer mais um pouquinho desse podcast, desse bate-papo, para que a gente possa estar levando novidades para você em casa do Fernando Correia. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Vocês sabem que esse podcast é feito por nós, com muito carinho, muito amor, para você aí de casa que curte a cultura e a arte, assim como eu e como o Fernando Correia. Vamos à nossa agenda cultural? Nós teremos a expressão cultural, Clube da Bossa, com o nosso maestro, que foi entrevistado aqui também no nosso podcast, nosso querido Wilson Nunes. Ele é todos os ritmos, sexta-feira, dia 28 agora, próxima sexta, gente, às 20 horas, ali na Donana. A Donana fica na entrada da Beira-Linha, em frente ao Hotel Vila Nova. Passou a ponte da entrada da Beira-Linha, primeira entradinha à sua direita. Quer curtir uma boa música e comer uma boa massa? Vai lá prestigiar o nosso querido maestro Wilson Nunes e comer a saborosa massa da minha querida Donana. Arraiá do Higino. O Higino vai estar realizando dia 28, 29 e 30, de sexta, sábado e domingo, 16 horas em diante. Estamos apresentando Fernando Melo e sua banda fantástica lá no Espaço Higino. O seu Quixote está aí com meu querido parceiro e amigo Fernando, que já falou que quer vir aqui. Nós vamos estar entrevistando o Fernando Melo aqui. Hugo Rocha também será nosso entrevistado. É claro, nós temos que agradecer a nossa Alice Maciel e o querido Marcelo, os responsáveis pelo Espaço Higino, por eles estarem sempre trazendo cultura e arte para Teresópolis. É isso, gente. Essa é a nossa agenda cultural. Essa semana nós estamos com poucas atividades culturais, mas não percam. Nós temos aí o Espaço Higino e temos Donana, lá com o nosso maestro Wilson, sexta-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo podcast Cultura em Foco, inédito aqui nos estúdios da TV Cidade, Canal 9.